Hoje, no comentário à atualidade nacional, são convidados em estúdio João Espanha e Francisco Proença de Carvalho, são comentadores do ETV. Muito boa noite, meus senhores, muito obrigada por estarem neste Closing Bell. Começamos com o tema do dia, a reunião entre os sindicatos da função pública e o secretário de Estado da Administração Pública. Os sindicatos saíram muito zangados e não acreditam nesta boa vontade do governo para negociar. Estas reformas são precisas para quê, afinal? Estas reformas são precisas, em primeiro lugar, porque o Estado não tem dinheiro, não é? O Estado está numa situação de ajuda externa e de pré-insolvência. Quer dizer, há uma insolvência que depois é salva pela ajuda externa e agora estamos numa situação de ajustamento e, portanto, a primeira razão, desde logo, é essa. E todas as medidas do Governo, no essencial, neste período que estamos sobre a alçada da Troika, têm sido nesse sentido, de como poderemos poupar, de como poderemos reduzir custos, como poderemos tentar sustentar. Obviamente que isso tem custos desde logo sociais, tem custos de mudanças bastante acentuadas naquilo que são as expectativas das pessoas, e a função pública é um caso paradigmático, é um caso que perderam desde logo 2 salários por ano, que é obviamente uma medida bastante drástica e bastante importante. E nesse aspecto, cada anúncio, cada reunião que nós vemos entre sindicatos da função pública e o Governo é um pré-anúncio de que algo vai mudar. Eu, de facto, concordo que existiam e existem muitas coisas que devem mudar. É evidente que é uma questão de sustentabilidade do Estado. O Estado não pode ter o número de funcionários públicos que tem, não tem dinheiro para os pagar, tem até agora tomado uma posição de redução de salários para evitar despedimentos. Neste momento fala-se também na questão das rescisões amigáveis, portanto vai negociar a saída das pessoas, está a tentar fazer isto da melhor maneira possível. Eu acho que nesse aspecto, da melhor maneira ou da maneira menos má possível, se é que se pode falar em melhor maneira. Mas eu acho que não devemos ter ilusões, porque mais tarde ou mais cedo, se a maneira menos má não resultar, a maneira mais drástica virá, e eu acho que os despedimentos, tal como aconteceram noutros países que estão mais pressionados na situação financeira, poderão também ocorrer efetivamente em Portugal, e acho que é algo que devemos estar preparados. João Espanha, no início destas reformas, o Governo apresentou-as como estruturais, como sendo medidas que iriam trazer mais competitividade ao mercado laboral. Hoje, os sindicatos vêm dizer que estas medidas servem tão só para ajudar ao ajustamento. Um ajustamento que é feito à custa dos trabalhadores. Concorda? Depende da perspectiva, mas em certo sentido eu diria que sim, que concordo em certa medida com aquilo que os sindicatos vêm a dizer. Algumas das medidas que são tomadas pelo Governo visam apenas e tão só reduzir a despesa. E nessa medida é certo que estão a reduzir o déficit pelo lado da despesa, mas neste caso é cortando os salários dos trabalhadores da função pública. E, portanto, se é assim, de facto, não vejo que... Ou pondo as coisas noutros termos, pode ser estruturante na medida em que possa conduzir a uma maior racionalização daquilo que é o trabalho da função pública. Despedir por despedir é uma medida apenas de contenção desesperada, não é propriamente uma medida de competitivo, enfim, que possa promover a competitividade, ou seja lá o que for. Mas vê este caminho como o único caminho que o Governo poderia seguir? Vai ter que ser assim? Os trabalhadores vão ter que trabalhar mais por menos dinheiro, mais horas por menos dinheiro, olhar para a mobilidade geográfica como uma imposição ou outras medidas que estão na calha? Isso é a Troika, não é? E nós assinámos um acordo e vamos ter que o cumprir. É facto que, quer se queira, quer não, designadamente ao nível da função pública, tradicionalmente, e não é de agora, é de há algumas centenas de anos, os trabalhadores do Estado sempre tiveram uma posição relativamente privilegiada em relação aos trabalhadores do setor privado. E, portanto, é natural que haja por aí alguma coisa que se possa fazer até em termos de uma certa justiça, na medida em que a função pública não é toda igual. Há trabalhadores que exercem funções que estão mais ligadas à soberania do Estado e que, eventualmente, deverão ter outro tipo de poderes. Há outros que desempenham funções que podem ser perfeitamente desempenhadas por qualquer pessoa, sem qualquer tipo de responsabilidade acrescida. E se não têm nenhum tipo de responsabilidade acrescida, não se percebe porque é que também hão de ter privilégios acrescidos em relação à maioria dos trabalhadores. Portanto, eu diria que duas coisas. Primeiro,
A tendencial aproximação entre os regimes jurídico-laborais e de segurança social dos trabalhadores do setor público e do setor privado faz sentido. A redução dos trabalhadores da função pública parece-me imperioso na medida em que, de duas uma, ou se mantêm os cortes nos subsídios e conseguimos cumprir, ou então, se vamos voltar a dar subsídios aos trabalhadores da função pública, não vai haver dinheiro para todos. E, portanto, acho que é mais ou menos, enfim, um silogismo, infelizmente, muito razoável. Acha que essa é a variável essencial para que os subsídios possam voltar em 2015? É despedir mais na função pública? Já o referimos aqui várias vezes, quer eu, quer o Francisco, pelo menos é a nossa opinião, só há duas alternativas. Designadamente porque o Dr. Passos Coelho, quando entrou no governo, afirmava ir reduzir as gorduras do Estado, e o que se constata é que as gorduras do Estado estão no excesso de encargos com o pessoal. Portanto, só há duas maneiras de fazer. Ou reduzir os encargos em geral, mantendo as pessoas, o que quer dizer que todos ganham menos, ou manter as remunerações, mas nesse caso alguém vai ter que sair. Uma de duas vias. Isto não há milagres, não temos. Francisco, um dos temas que está em cima da mesa, quer-se pronunciar sobre algum dos anteriores? Eu gostaria só de dizer o seguinte, acho que para isto passar a uma reforma mesmo, isto e outras várias medidas, para além da poupança, temos que também perceber que função pública queremos no futuro. Eu acho que podemos ter uma função pública menor, e faz todo o sentido que tenhamos, mas também temos que arranjar aqui critérios de diferenciação, definir como é que será a progressão da carreira, se é pelo mérito, se é pela mera antiguidade, como foi até agora, definir níveis de produtividade, ser mais exigentes. Portanto, eu acho que se o Governo, a algum momento, quiser fazer, e pode ser que numa segunda fase da sua legislatura o queira fazer e possa fazer, efetivamente reformar à séria, tem que passar por aí, tem que ver, tem que definir qual é que é a função pública que quer. Se queremos funcionários públicos que prestam serviço ao país, prestam serviço motivados, se há uma diferenciação, acho que essa diferenciação vai ser fundamental, e nesse caso haverá, obviamente, uma aproximação ao regime do privado, que também já contempla no essencial isso. É possível manter a qualidade nos serviços públicos com esta série de cortes e com essa desmotivação de que falava? É difícil. Eu percebo, independentemente de eu achar que, de facto, a função pública durante muitos anos, e mesmo muitos anos, muito mais do que aquele em que estamos a ser intervencionados, viveu num mundo à parte e bastante melhor. Não eram raros os casos em que nós víamos que alguém dizia, bom, agora vou trabalhar um pouco menos, vou ter uma vida mais calma e até ganhar um bocadinho melhor, vou para a função pública. Isso é do meu tempo, eu não sou assim tão, tão antigo, e portanto eu acho que esse aspecto, e as pessoas obviamente não se habituam, é difícil habituarem-se a uma nova realidade. Portanto, eu não sou funcionário público, tenho muito respeito pela função pública, que acho que é relevante em muitos setores. Já fui muitas vezes muito maltratado por funcionários públicos, já fui outras vezes bem tratado. Isto depende muito das pessoas em si e da capacidade das pessoas se automotivarem e perceberem o que é que estão ali a fazer. E hoje em dia há uma motivação muito importante para cada um de nós, é a motivação de ter ou não ter emprego. Portanto, eu acho que devem-se agarrar a isso. Obviamente, enquanto não existir essa diferenciação, enquanto não existir maior exigência, enquanto não fizermos essa reforma, é difícil nós sequer avaliarmos se as pessoas estão motivadas e se vão fazer ou não o seu trabalho como deve ser. Uma das questões que está a motivar mais contestação entre os sindicatos é precisamente esta de que o Governo quer retirar a compensação aos trabalhadores com contratos a termo certo e a entidade não é obrigada a comunicar a intenção de despedir. Parece-lhe que faz algum sentido esta medida ou merece a contestação que está a ter? Eu acho que não faz sentido. Aliás, porque isso no privado não é bem assim. Até ver, mas acha que pode ser um mote para depois o privado seguir o público? Eu acho que isso, quer dizer, não existir um pré-aviso de que não se vai renovar o contrato, eu acho inacreditável que isto esteja sequer a ser discutido. Que se possa discutir as compensações, agora que num pré-aviso de um mês, o que seja, algum pré-aviso, as pessoas têm direito a alguma segurança. Um contrato a termo já não é um contrato que dê segurança. Eu não sou contra os contratos a termo, pura e simplesmente. Acho que foram uma forma de invertermos até a grande rigidez que tivemos até... Ainda temos, não foi alterado, efetivamente, no nosso mercado laboral, mas obviamente que tem que haver regras. Não é? O Estado tem que dar o exemplo. O Estado não pode
está permanentemente a exigir que as pessoas cumpram, que as pessoas paguem impostos, que as pessoas, que até os privados ser mais exigentes que os privados, e agora às tantas está a passar de um regime em que é quase mais exigente que os privados do que aquilo que é que ser consigo próprio, pelo facto de não ter dinheiro e de não querer assumir essas responsabilidades. Portanto, eu acho que sim, eu acho que essa discussão não faz sentido. Nunca pensei na minha vida estar aqui a assumir uma posição ao lado dos sindicatos, mas nesse aspecto eu acho que tem que haver alguma razoabilidade e não vejo o que é que ganha o Estado. Não acredito, confesso, nem acredito que isso esteja a ser realmente a ser discutido nesses termos. Mas parece que está. Gostava também de ter a sua opinião. A única explicação para que o Estado se queira isentar do pré-aviso para a cessação de contratos de trabalho a termo é a desorganização que há de imperar nos serviços, porque de outra forma não se compreende. O Estado, aliás, é um péssimo exemplo no que diz respeito às relações laborais e basta recordar que há a Autoridade para as Condições de Trabalho que vai às empresas e esmaga e faz e ameaça e mata por causa dos falsos recibos verdes. Tinha a maior parte das pessoas a trabalhar a recibos verdes. Por isso não... Relativamente à mobilidade geográfica... Deixe-me só terminar para dizer que no que diz respeito à compensação, enfim, não vale a pena discutir. Agora, aquilo que o Francisco disse é da mais elementar, nem sequer é justiça, é humanidade. Quer dizer, é necessário que as pessoas tenham, pelo menos, um período de tempo, por muito pouco que seja, para poderem definir a sua vida. Não é um dia chegarem ao seu posto de trabalho e, por isso, simplesmente, o posto de trabalho ter desaparecido. Isso é um mau patrão faz isso. O Estado, supostamente, não é um mau patrão, é um bom patrão. Isso, numa empresa vulgar, isso não pode ser permitido. Quer dizer, acho que nem nos Estados Unidos, nem, enfim, admito que na Rússia ou coisa que valha isso possa acontecer. Agora, num país da OCDE... É uma questão de respeito pela vida do trabalhador também. Absolutamente, de respeito, mais do que outra coisa. Relativamente à mobilidade geográfica... O que é que lhe posso dizer? Enfim, isso faz parte, diria, dos tempos que vivemos. Mas sem autorização ou sem o consenso do próprio trabalhador? Parece-lhe bem? Não me parece bem. Parece-me que o trabalhador deveria estar de acordo. Deveria estar de acordo e, não estando de acordo, o que acontece normalmente no setor privado é que mais tarde ou mais cedo ele vai acabar por cessar funções. No setor público, provavelmente, é a maneira de vir a acontecer o mesmo. A mobilidade geográfica é um problema que se põe, do meu ponto de vista, a vários níveis, mais até do ponto de vista social do que propriamente do ponto de vista da relação laboral em si. Dois planos. Há o plano da família e da organização da pessoa, que pode ser posto em causa, e isso é um problema, mas tem que ser ponderado. Enfim, estamos em crise, estamos um país na miséria, o emprego é um valor e pode valer a pena ter que se desestruturar para se reestruturar noutro sítio. É mais difícil num país em que a maior parte das pessoas é supostamente proprietária da sua habitação e não tem mobilidade do ponto de vista de poder sair de uma casa em Lisboa e ir para uma casa no Porto, porque não está numa casa arrendada em Lisboa e pode ir arrendar uma casa no Porto. Este é um país em que temos uma legislação de arrendamento estranha e que não propicia estes fenómenos de mobilidade geográfica. Traduzindo por miúdos, se associarmos o fator família, o fator organização pessoal, ao fator âncora, que é estar agarrado a uma hipoteca de uma casa, a mobilidade geográfica é um problema terrível para qualquer pessoa. Não gostaria de estar na posição de quem fosse confrontado com essa, enfim, situação, esse facto consumado. Outro tema que está a marcar o dia, ainda as reformas antecipadas, hoje pela voz de Cavaco Silva, ouvimos a justificação porque o Presidente da República decidiu promulgar este documento da suspensão das reformas antecipadas, evocando razões de interesse nacional. Acredita nelas? Elas existem? Acredito mesmo nelas. Neste caso, é sustentabilidade da segurança social, desde logo. Lá está, falamos sempre da mesma coisa, falamos da capacidade do Estado de cumprir os seus compromissos, que é cada vez mais difícil. Nós estamos a ficar numa situação em que temos cada vez mais desempregados, em que ao mesmo tempo que a nossa atividade económica se vai abrandando, estamos numa recessão já diria profunda, e não vejo que nos próximos tempos tenhamos grande forma de inverter. E a verdade é que essas situações levam a uma pressão acrescida sobre a segurança social. E, portanto,
o Estado ou consegue sustentar a segurança social ou não consegue. E, portanto, todos esses fatores são importantes. Portanto, eu nesse aspecto estou absolutamente de acordo com o que o Governo fez. Estou absolutamente de acordo com o secretismo, acho que era fundamental, e estou de acordo com a medida. Tem uma medida, obviamente, economicista, se é que podemos dizer, mas acho que tem aqui uma medida também que para o futuro é de razoabilidade também. Eu ainda sou do tempo, e somos todos, em que em Portugal as pessoas reformavam, então na função pública, as pessoas reformavam com 50 anos. A esperança média de vida hoje em dia é o que é, nós temos cuidados de saúde bastante desenvolvidos até, e, portanto, depois 2 mais 2 são 4, quer dizer, é questão de fazer as contas. Não é possível... que as reformas antecipadas deveriam ser casos excepcionais? Chegamos claro, a esse ponto? Claro que devem ser sempre casos excepcionais. Eu acho que as pessoas, se querem... Muitas vezes o que acontecia com as reformas antecipadas é que as pessoas reformavam-se antecipadamente porque já reuniam os anos de carreira, apesar de serem novas muitas delas, e depois tinham uma reforma, iam fazer outras coisas, muitas vezes até movimentar um bocadinho a economia paralela, que eu, enfim, mas ou isso não... É um direito ou não, de quem já descontou uma vida? Os direitos adquiridos hoje em dia são uma coisa muito relativa, devo dizer. Tudo mudou neste último ano ou nestes últimos 2 anos. É preciso perceber que isso não existe quando não há dinheiro. E, portanto, era ótimo que as pessoas pudessem trabalhar muitas vezes até aos 55 anos, porque já trabalharam muito e tinham esse direito, mas esse direito vai acabar. Porque não é possível depois passarem aos 45 com o Estado a pagar reformas. Se muitas fizerem isso, não é possível. É uma questão de sustentabilidade. Há situações em que as empresas vão ser obrigadas a manter trabalhadores que já não estão no máximo da sua força, da sua produtividade e competitividade, prorrogar situações que, por vezes, podem não ser as melhores, as mais competitivas para a própria empresa? Obviamente que tem razão naquilo que está a dizer. Obviamente que não há aqui nenhuma uma solução perfeita. Se calhar fazia sentido tentarmos arranjar aqui um sistema qualquer de quotas, de tentar arranjar uma fórmula que pudéssemos dizer o Estado tem X vagas de reformas antecipadas para este ano, mas as coisas não podem ficar como estão. Eu acho que neste momento o que o Governo fez foi suspender, estamos numa situação efetiva de emergência, no futuro não sei o que é que vai fazer. Agora, é preciso ter absoluta noção de que não vai ficar, as coisas não vão ficar na mesma, porque é uma questão de sermos viáveis ou não sermos viáveis. E, portanto, isto é uma questão de esperança média de vida, é uma questão de sustentabilidade da nossa segurança social e, obviamente, que tem sempre o seu revés. Era ótimo que o mercado de trabalho, também com as reformas, as pessoas reformavam mais cedo, os jovens entravam mais, havia novas mentalidades, tudo isso é fantástico se depois não houvesse a questão de ter que se pagar reformas. E, portanto, se calhar também é preciso repensar aquilo que pretendemos para a poupança das pessoas. Se vamos ou não fazer sistemas de segurança social híbridos, ou seja, que tenham uma componente pública e uma componente privada, se o Estado vai continuar com este esmagamento ao nível dos impostos que não permita às pessoas ter, provavelmente, poupanças que possam aplicar na sua reforma futura. Portanto, tudo isto é muito complexo e é preciso rever tudo isso. Mas agora esta é uma medida temporária e eu confesso que estou de acordo com ela. É uma medida temporária e eu gostava de tentar perceber consigo, uma vez que se fala tanto da urgência e da insustentabilidade da segurança social, tentar perceber até que ponto é que esta medida resolve ou só tapa aqui um buraco naquele que é um problema de fundo da sustentabilidade da segurança social. Não lhe sei dizer. Relativamente ao sistema, há um problema de fundo da segurança social portuguesa, ou 2, diria. Primeiro, antes do 25 de Abril, a cobertura social era escassa e tivemos uma série de regimes não contributivos que carregaram muito o sistema de segurança social e continuam a carregar. Por outro lado, há que distinguir entre a segurança social dos privados e a segurança social dos públicos. A segurança social dos públicos sempre foi muitíssimo mais generosa do que a segurança social dos privados. E se calhar aí é que a não sustentabilidade da segurança social se coloca de uma forma mais aguda e mais, enfim, complicada. É preciso entender, todavia, quando referi há pouco que as pessoas descontaram uma vida para... Infelizmente isso não é verdade. O sistema português de segurança social, no que diz respeito ao benefício de reforma, ou de velhice, como tecnicamente se refere, é um sistema redistributivo, não é um sistema de capitalização. Traduzindo, o que eu desconto não é para mim, é para pagar as reformas dos que estão reformados hoje. Portanto, os meus descontos não são para mim. Eu não estou a descontar para a minha reforma. Eu
Eu estou a descontar para pagar as reformas de hoje e, no futuro, alguém que estiver a trabalhar há de descontar para me pagar a reforma a mim. E, neste momento, o que nós temos é um desequilíbrio no que diz respeito à pirâmide etária e falta de dinheiro. Portanto, não há neste momento dinheiro para que as pessoas antecipem a reforma, na medida em que não há gente suficiente a descontar para pagar as reformas antecipadas. É um pouco isto que está em causa. A questão é se esta é uma medida avulsa que resolve por uns meses, como tem acontecido nos últimos tempos, não é? Vão-se tomando medidas para resolver uma situação de que já se fala há muito tempo, que é a insustentabilidade da segurança social. Ou se acha que é uma medida de fundo que vai resolver o problema, vai estancar o problema? Duvido que vá estancar o problema. Admito que seja uma medida temporariamente, ou melhor, provisoriamente definitiva ou definitivamente provisória. Das duas, uma delas há de ser. Daquilo que eu fui acompanhando ao longo do tempo, quando os primeiros regimes apareceram, de antecipação de reforma no setor privado, havia alguma atratividade. E a ideia era, de facto, fazer a substituição, como o Francisco referia, de algumas pessoas com mais idade e menos preparadas para as inovações tecnológicas, etc., serem progressivamente substituídas por jovens e, enfim, haver uma certa renovação do mercado de trabalho. Depois houve várias alterações que foram tornando progressivamente menos atrativas, enfim, ou menos atrativo o acesso à reforma antecipada, porque cada vez se castigava mais quanto mais se antecipava a reforma. E, de acordo com as últimas contas que eu tinha conhecimento, a coisa, no que diz respeito ao esforço do Estado, andava mais ou menos ela por ela. Isto é, eu antecipava a minha reforma, mas levava uma porrada, enfim, uma pancada tão grande, peço desculpa pelo vernáculo, uma pancada tão grande no valor da minha reforma, que isso para o Estado seria mais ou menos indiferente. Não sei o que é que mudou, entretanto, que possa fazer com que essas premissas se tenham alterado, a não ser uma que parece estar mais ou menos evidente. Não há dinheiro. E não havendo dinheiro, se calhar nem essa conta consegue fazer, ou melhor, o saldo zero não é suficiente. Tem que ser um saldo positivo. E para haver um saldo positivo, não podemos deixar as pessoas reformarem-se antecipadamente, pelo menos agora. E duvido que no futuro... Enfim, este tipo de medidas, para mim, parecem-me sempre muito comparáveis ao preço da gasolina. Subir sobem sempre, descer... Claro. É preciso duvidar. Além da explicação que o João Espanha deu, e que creio que ficou bastante clara entre esta diferença na pirâmide em relação à segurança social, alguns especialistas dizem que, e vou citar, o que está a dar cabo da segurança social é a recessão, o desemprego e a utilização do dinheiro da segurança social para tudo menos para aquilo que deveria ser usado. A questão é, será que o Governo não está ele próprio a dar um tiro no pé com as medidas que está a tomar, recessivas, austeras, ele próprio a destruir um pouco o que é já o saldo praticamente negativo da segurança social? O Governo está a dar um tiro no pé com uma arma que lhe está apontada e lhe foi dada por quem já disse que tinha que dar tiros no pé. Essa é a justificação para tudo? Não é a justificação para tudo. Nós temos aqui um problema de política europeia, de política de uma visão quase única que se criou na Europa, de que isto só vai lá, só resolvemos a nossa crise, o nosso problema, se formos uma austeridade profunda e cuja consequência já toda a gente... Quer dizer, eu não sei como é que alguém pode dizer que está surpreendido com os números do desemprego, pode estar surpreendido com esta situação. As medidas que estão a ser tomadas sempre foram recessivas. Eu tenho a maior das dúvidas quanto a elas, nomeadamente quanto ao prazo que aqui se está a fazer. Porque, como é evidente, nós vivemos da economia, os países vivem da economia, as seguranças sociais vivem da economia, tudo vive da economia. E aquilo que os nossos amigos do outro lado do Atlântico sempre perceberam, que a economia está acima de tudo e que os resultados se vão vendo e que nós vemos a Europa, ou parte da Europa, neste estado, mas parte por agora, porque se isto não mudar não será só parte, é a minha opinião. Nós aqui tivemos esta postura e o nosso governo, por simplesmente, eu já disse aqui, tomou a posição do bom aluno, de que cumpre, dá um bocado a ideia de que, agora que o Titanic faz 100 anos, que é uma orquestra que vai tocando enquanto o país se afunda e que diz que estamos no bom caminho porque as exportações agora até aumentaram e que os subsídios de Natal e de férias vão ser repostos em data que não percebi e que vamos regressar aos mercados no dia tal de setembro de 2013, enfim. Não acredito em nada disso.
que acabou de dizer. Eu sou um bocado como o Presidente da República neste caso. Como é que alguém hoje em dia pode dizer isso? Uma coisa é termos fé. Enfim, mas não há acha quem que é tenha o fé em Deus, que cabe ao governo? há quem tenha fé no Benfica. Ou preferia ouvir da boca do Presidente, do Primeiro-Ministro, não vamos conseguir voltar aos mercados, isto vai ser uma desgraça, vamos precisar de um segundo pacote de ajuda. Eu gosto de ouvir otimismo realista, e para ouvir otimismo realista é preciso dizer, bom, nós agora estamos a fazer uma primeira parte do nosso papel, que é as tais medidas recessivas, os cortes bruscos, tudo isso, mas vamos crescer, porque efetivamente vamos mudar aqui algumas coisas, vamos mudar o nosso sistema fiscal profundamente, vamos torná-lo muito mais simples, vamos tornar-nos muito mais atrativos para as empresas a investir em Portugal, vamos, vamos desburocratizar completamente o processo de licenciamento de projetos em Portugal, vamos fazer com que haja quase uma burocracia zero, vamos fazer aqui um choque económico a partir de determinada fase de 2013, que obviamente nos vai dar um impulso para cima. Aí eu acreditaria, porque se mantivermos pura e simplesmente esta política dos cortes e depois da crença, nós cortamos e o resultado óbvio é que vamos continuar em recessão e que o desemprego vai continuar a subir e vai disparar. Eu todos os dias tenho casos de pessoas da minha geração, da minha formação, que seria impensável há tempos, estarem desempregadas, estarem numa situação complicada, e hoje em dia essas pessoas estão, eu nem quero imaginar as pessoas ainda mais frágeis. Portanto, esta política vai dar assim. O Governo está a cumprir com as ordens e com o acordo que fez. Dizem, mas está a ir mais além. Não, o Governo pode estar a ir mais além porque tem metas a cumprir, e o Governo está convicto, pelo menos aparenta estar convicto, de que para cumprir essas metas é preciso ainda mais austeridade. Enfim, eu estou completamente descrente disso, consigo compreender porque é que o Governo o faz, mas é, a meu ver, absolutamente impossível um ministro dizer que no dia, não me lembro agora qual de setembro de 2013, nós vamos regressar aos mercados ou não vamos regressar aos mercados. Nós temos a Espanha com notícias graves, pode estar à beira também de um bailout, e, portanto, é impossível. Não há nenhuma previsão que se possa fazer. Agora, otimismo tem que haver, com certeza, mas se também existirem medidas que possam levar a esse otimismo. Apesar deste empobrecimento do país, que se sente mais na economia real do que propriamente as instituições europeias assistem aqui em Portugal, gostava de lhe perguntar se o facto de Portugal ser um bom aluno e continuar a cumprir com as metas e manter desde sempre o discurso de que vai cumprir e não precisa de mais tempo nem de mais dinheiro, chega para convencer os mercados. E se é esse o caminho para convencer os mercados de que Portugal pode receber dinheiro e não continuar a ser assistido a partir dessa data incerta, mas de setembro de 2013. Certíssimo. Eu não me lembro qual. Chegarmos lá é incerto. Enfim, ninguém aqui tem poderes adivinhatórios e o oráculo de Delfos já morreu há muito tempo, portanto não o podemos consultar. Mas o que temos vindo aqui a concluir é que Portugal tem, de facto, uma estratégia bem definida. Vai ser o bom aluno, vai cumprir com a sua parte. Custa o que custar, como já disseram várias vezes. E depois vamos ver. Eu tenho também imensas dúvidas sobre a possibilidade de Portugal estar em condições de ir aos mercados em 2013, porque era suposto que Portugal demonstrasse mais alguma coisa. Enfim, para ser, não direi provável, mas possível para que Portugal voltasse aos mercados em 2013, era necessário mais alguma coisa do que apenas este circuito de austeridade virtuosa que nos é imposto pelos países da Europa Central. Estratégia de crescimento não tem visto? Não. Enfim, aquilo que nós vemos e que todos vimos é, de facto, uma tentativa desesperada de nos manter dentro das baias que nos são impostas pelo acordo com a Troika. E nisso o Governo, ao que parece, tem, enfim, tido algum sucesso. Penso que falta algo mais. Isto é, sacrifícios para quê? Para, no fim, ficarmos todos esfomeados, sem emprego. Para isso não vale a pena fazer sacrifícios. Valerá a pena fazer sacrifícios se, ao mesmo tempo, se estiver a preparar uma qualquer mudança de paradigma da economia portuguesa, por forma a que, em 2013, 14, 15, seja quando for, possamos, saneadas que estão as finanças públicas, arrancar para uma economia mais, enfim, que possa fazer alguma coisa disto que está a verificar-se, porque neste momento. Mas não acredita que depois de todos estes sacrifícios, depois de todo este caminho, no fim do dia,
terão valido a pena os sacrifícios? Estaremos melhor, mais competitivos, com uma economia mais liberta para crescer? Não acredito em nada disso que o Governo diz. A única coisa em que acredito é que, se nos portarmos bem, em 2013 poderemos vir a ter um novo balão de oxigênio. Um segundo pacote de ajuda. Um segundo pacote de ajuda. Que é assim tão mau na situação em que está Portugal? Parece-vos continuar a ser assistidos? Se a ideia for continuar a esmagar a nossa economia, porque temos um segundo pacote de ajuda, se não houver uma alteração de paradigma europeu, não é? Ao nível... Eu falo da solidariedade. Quer dizer, é um discurso que eu diria, não parece um discurso de esquerda. Não é um discurso de esquerda, é um discurso que faz qualquer projeto que tenha que ser em comum. Ou seja, os Estados Unidos vivem dessa solidariedade entre Estados. Eu sei que é diferente, um Estado federal. Mas a Europa, nomeadamente a moeda única, não poderá viver sem essa solidariedade, porque Portugal nunca vai ser a Alemanha. E a Alemanha também nunca vai ter as nossas praias e a nossa, enfim, coisas diferentes que nós temos. Há essa diferenciação. Portanto, isto... Basicamente, isto custa ouvir, mas nos querem manter na União Europeia e na União Monetária. Basicamente, vamos ter que ser ajudados financeiramente e continuar a ser ajudados financeiramente para nós podermos comprar os BMWs dos alemães. É um bocado assim, quer dizer, isto soa mal dizer isto, mas não há muitas alternativas. Nós precisamos de tempo e de dinheiro, não apenas para sanear as finanças públicas, nós precisamos de tempo e dinheiro para relançar a economia. Porque senão vamos de ajuda em ajuda até à bancarrota final. E o euro também este ciclo vai ter sentido. Que ser quebrado, não é? E o euro deixa de fazer sentido. Portanto, nós vamos precisar de ajuda para relançar a economia. Não temos meios para fazer. E, portanto, um segundo pacote de ajuda terá que ter isso em mente. Pode ser que o exemplo grego, nessa altura, já tenha dado os seus frutos e já se tenha percebido que a austeridade virtuosa defendida pelos alemães tem tudo menos de virtuoso. Sem embargo, com todo o saneamento das finanças públicas é condição sine qua non para que Portugal possa entrar no bom caminho. Agora, finanças públicas saneadas, por si só, não servem para nada. Servem para sermos orgulhosamente... Pronto, temos um balanço público ótimo, mas estamos todos mortos de fome. E eu acho que a contrapartida não é para isso que o governo essa, serve. No fundo. Enfim, penso eu. Senhores, último tema do dia. Francisco já aflorou a questão. O que é que vai acontecer à Espanha? O João Espanha deve ser a melhor pessoa para responder a isso. João Espanha, o que é que vai acontecer com a Espanha? Não, continuar de saúde nos próximos tempos. É difícil responder a isso. É preciso perceber que Espanha já não tem uma dimensão como Portugal, ainda é um país do Sul, não é a Itália, mas eu acho que a Europa, enfim, não pode deixar cair nenhum país e o mais possível tem que se evitar que esta saga, este comboio de intervenções externas nos diferentes países europeus se alastre, porque a confiança, não é? Aquilo que é o mais importante e que várias pessoas têm dito que é o mais importante o valor para isto conseguirmos superar esta crise é fundamental. Portanto, eu espero que não aconteça nada de especial à Espanha e que consiga fazer as reformas que tem que fazer. Mas eu repito, a Europa tem que começar a tomar decisões que não podem só passar por inscrevermos nas nossas constituições que não podemos ter um déficit superior a 3%. Não pode passar só por isso. A Europa tem que dar um passo mais rumo a uma integração. A Europa tem que avançar para os eurobonds com urgência, custe o que custar. É a minha opinião nesse aspecto. João Espanha, a sua opinião também em relação à Espanha, que é o quarto país a tentar convencer os mercados que não precisa nenhum resgate. A Espanha é um país sui generis. É grande o suficiente para ter um mercado, não direi autossuficiente, mas com dimensão suficiente para alimentar a sua economia. Sempre teve, pelo menos, tanto quanto me recordo, uma taxa de desemprego muito elevada, sempre a maior da União Europeia. Reduziu bastante mais no tempo. Sim, mas andou sempre 15-20. É o país da bolha imobiliária. Esse é que é o país da bolha imobiliária e do problema das carras, que vai ter que ser resolvido e afrontado e não sei como é que vão resolver. Comparado com Portugal, com a Irlanda e a Grécia, a Espanha é, como os americanos dizem, too big to fail. Portanto, em certo sentido, eu
quase gostaria de ver a Espanha à beira do abismo, porque nessa ocasião alguém vai ter que tomar uma decisão. E a Europa vai ter que acordar. Muito obrigada, João Espanha. Francisco Proença de Carvalho, muito obrigada pela atualidade aqui comentada por vós.